Aí pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade que eu já tava dos meus queridos alunos, né? Hoje nós vamos ter um tema interessantíssimo, falar sobre hipertireoidismo, como atender esses pacientes na clínica odontológica, né? Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então a gente vai falar sobre o que é hipertireoidismo, vamos falar quais as características clínicas, vamos falar sobre as doenças subclínicas associadas ao paciente que tem hipertireoidismo, vamos falar sobre exames complementares que eu devo pedir ao paciente que tenha hipertireoidismo, importantíssimo, né? O cirurgião dentista ficar atento a isso. Vamos falar sobre o anestésico local que eu devo usar no paciente hipertireóidico e vamos falar como é importante controlar a ansiedade do paciente, tá certo? Boa noite, Gabi. Boa noite, meninos. Sejam muito bem-vindos a mais essa live, né? Vamos ter live agora toda segunda e quinta às 8h29. Por que 8h29? Para que vocês possam jantar, tomar o banho, descansar um pouquinho e assistir a live tranquilamente, tá bom? E quem atende no consultório até muito tarde consegue assistir essa live também, tá certo, pessoal? Então por isso que a gente mudou o horário da live, para facilitar a vida de todo mundo, beleza? Galera, vai lá no aviãozinho aí embaixo, clica nele e compartilha com os amigos, hein? Vou te falar uma coisa, hein? Vocês vão me ajudar hoje, vocês têm que me ajudar. Se chegar a 200 pessoas essa live, nós vamos sortear um livro de terapêutica para vocês. Olha que loucura. E aí, Osiris, Luiz, tudo bem? Se chegar a 200 pessoas, nós vamos sortear um livro de terapêutica. Aí eu vou colocar um post, todo mundo vai comentar lá o que achou da live, e essas pessoas que participaram da live e comentaram no post vão concorrer a um livro, tá certo? A nossa outra felizarda que ganhou 1 hora de mentoria, já marquei a mentoria com ela, tá certo? Ô, turma do Maranhão, beleza? Aí, galera. Vai ser meu, isso aí, Helena. Livro de terapêutica. Aí eu vou comprar o livro e vou mandar na sua casa, mandar entregar na sua casa. Só que tem que chegar a 200 pessoas. Bateu 200 aqui na live, pá, vai ter sorteio de livro. Então clica no aviãozinho aí embaixo, ó. Clica no aviãozinho, compartilha e fala pro cara, vem concorrer a um livro e assistir uma live, hein? Então, o livro que eu gosto é o Terapêutica Medicamentosa e Odontologia, do Eduardo Dias de Andrade, né? É um baita livro, completo e muito objetivo, eu gosto muito dele. Tem da Lenita Van Macker, Farmacologia Clínica para Dentistas, e tem o Neidel e a Giela, que é Farmacologia para Dentistas, né? São os 3 livros, assim, muito, muito bons. Livros maiores é o Goodman, né, bases farmacológicas para a terapêutica clínica. E nós temos o Penildon também, que é um baita livro. Tem outros livros, né, mas esses são os mais assim que eu gosto. Tem o Katzung também, que é muito bom, né? Mas vamos lá, galera. Chegou a 200, chama seus amigos, que eu já vou começar a live. Se chegar a 200 pessoas, vai ter sorteio de livro, tá bom? Aí no finalzinho eu explico o que precisa para participar. Participar da live, indicar amigos aí, chamar os amigos e comentar na foto que eu vou colocar depois no meu perfil, tá? Esqueçam de comentar na foto o que mais você gostou nessa live. Por que eu peço isso? Para que a gente possa ir fazendo mais lives, tá bom, pessoal? Então vamos lá, ó, eu vou desativar os comentários, mas vocês vão chamando os amigos aí, tá? Isso, sorteio, Grazi. Foi legal domingo, hein? Obrigado pela participação. Todo domingo, gente, vai ter uma live com um ex-aluno meu. Eterno aluno, eu digo, né? Para que a gente possa conversar como a terapêutica clínica mudou a vida desse profissional odontológico. A primeira foi a Grazi, né, Grazi? Depois um de vocês que estão aqui pode ser o próximo convidado, tá certo? Galera, então eu vou começar a live, por favor, compartilhe, olha o aviãozinho aí embaixo, compartilha. Se chegar a 200 pessoas, 200, hein? Tá em 40, falta pouco. Se chegar em 200, vou sortear um livro para vocês, mas bora lá, ajuda aí, vai compartilhando com os amigos, chamando, fala, vem participar do sorteio do livro, mas vem assistir uma live sobre atendimento a pacientes hipertireoídicos, tá bom?
Então bora lá, galera, vamos começar. Vou desativar os comentários, tá? Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre os pacientes hipertireoídicos, né? Acredito que os senhores devam conhecer alguém que é hipertireoídico ou já atendeu algum paciente hipertireoídico. Afinal, o que é o hipertireoidismo? Basicamente, é um aumento da produção dos hormônios T3 e T4, né? A triiodotironina e a levotiroxina, né? Que são hormônios responsáveis por regular o metabolismo do nosso corpo. Então, para que serve a tireoide? Para regular tudo no nosso corpo, todo o metabolismo. Metabolismo de gorduras, metabolismo energético, metabolismo das suas mitocôndrias. Aliás, o T3 e T4 ele é um hormônio que ativa, né? Que acelera, que é, como dizer, catalisador de muitas reações bioquímicas no nosso organismo. Então é importante, né, que ele seja produzido adequadamente. Lembrar, né, que o hipotálamo produz um hormônio chamado o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, que vai ativar a nossa glândula tireoide a produzir então os hormônios T3 e T4. Então, se o paciente também tiver algum problema em relação à secreção de TSH, ele pode ter um aumento de T3 e T4. Se ele tiver tem uma doença, né, chama doença de Graves, ou Graves, né, alguns falam Graves, que são os anticorpos que atacam a glândula tireoide, né, podendo aumentar, então, a produção. Eles imitam, na verdade, os anticorpos imitam a ação do TSH. Então, eles fazem com que a glândula produza mais T3 e T4. É um tipo de hipertireoidismo também. Bom, o hipotireoidismo, por que eu não vou falar tanto dele? Porque o hipo ele não tem tanta correlação clínica para nós cirurgiões dentistas. O hipo é a diminuição desses hormônios. O hiper, o aumento da produção desses hormônios. E o aumento da produção desses hormônios estimula todo o nosso sistema simpático. Estimulando o sistema simpático, você tem ativação, por exemplo, taquicardia, aumento, né, ofegante, respiração, aumento da frequência respiratória. Bom, e quais as características clínicas, pessoal? Se você olhar um paciente, quais as características clínicas de um paciente com hipertireoidismo? Né? Chegou no seu consultório, você olha para o cara. Um dos sinais clínicos, não são todos que têm, mas os que têm uma doença um pouco já há mais tempo, é a exoftalmia, ou seja, aquela pessoa que tem o olho esbugalhado, né? Fica com o olho esbugalhado. Isso é um sinal clínico. Segundo sinal clínico, muita agitação, pessoa ansiosa, muito agitada. Terceiro sinal clínico, emagrecimento sem causa aparente. Então a pessoa come igual uma draga, né? Come igual um lobo lá, um leão, e o bicho não engorda, emagrece. Já é um sinal estranho. Pode ser, tá, galera? Não tô falando que é. Você vai falar, seu hipertireóidico. Não, calma, né? Não é assim. E outro sinal é a mão. A mão do paciente hipertireóidico é extremamente fria. Aí você vai falar assim, mão fria, coração quente, né? Não, nada disso. Então a mão dele é extremamente fria. Isso aliado à secura. Porque assim, os pacientes chegam no consultório, eles estão com a mão fria, estão com medo de você, né? Maioria, ou você tora o ar-condicionado na sala de espera até ele trincar. Aqui em Palmas, o ar-condicionado trinca o esmalte dentário, né? De tão geladinho. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Não é, às vezes está com a mão gelada com a do ar. Mas se ele tiver com a mão gelada e seca, é mais um sinal, aliado a todos os outros sinais que a gente falou. Tá certo, galera? Então, se o seu paciente apresenta 3 sinais desses 4 que eu falei, peça o exame. Aí qual exame que o cirurgião dentista pode pedir? Exame de T3, exame de T4 e pode pedir também o exame de TSH. Nossa, professor, mas dentista pode pedir exame de tireoide? Pode pedir exame de tireoide, tranquilo, tá certo? O convênio tem que aceitar. Lá você vai conversar, se ele tiver convênio, tudo conversa no convênio, tem que aceitar. E com isso em mãos, você vai encaminhá-lo ao médico. Aí ele já chega no médico com o exame, tudo bonitinho.
Tá? Você facilita a vida do médico. E o médico já vai começar o tratamento, então, com drogas antitireoidianas, né? As duas drogas mais usadas é o metimazol e o propiltiuracil, que é o PT1. Tá certo? Agora, tem pacientes que é tão grave o hipertireoidismo que você tem que usar iodo radioativo, ou seja, destruir a glândula tireoide. É o mais radical, né? Ou então cirurgia. São os 3 tratamentos mais indicados aí para hipertireoidismo, né? Bom, e o paciente hipertireoide, qual que é o cuidado que você tem que tomar no consultório odontológico? Esses pacientes, como eles têm estimulação do sistema simpático, eles podem ter uma doença cardíaca subclínica. O que vem a ser uma doença cardíaca subclínica, pessoal? É uma doença que ainda não apresentou sintomas, tá? É uma doença que o paciente tem lá, tá, como diz o caboclo, né? Tá encruada ainda, mas não demonstrou sintomas clínicos. E de repente pode resolver demonstrar lá com você no consultório, né? Então, é importante que esse paciente vá ao médico, faça todo o check-up, e o médico sempre pede o check-up cardiológico. Outra coisa que o hipertireoide pode virar com o tempo, diabético. Porque lembre-se, se o T3, T4 aumenta a ação do sistema simpático, ele aumenta a ação da adrenalina. E a adrenalina é um hormônio hiperglicemiante. Ou seja, a adrenalina quebra o glicogênio, liberando a glicose na corrente sanguínea. Se o T3 aumenta a adrenalina aumenta a glicogenólise, com isso você tem uma quebra maior de glicogênio, e aí pode ter níveis elevados de glicemia, tá certo, pessoal? Então, não é legal deixar o paciente ansioso hipertireoide, tá? E qual anestésico eu devo evitar nesse paciente? Eu devo evitar anestésicos com adrenalina. Aí você vai falar para mim, não, professor, mas tem tão pouquinho adrenalina, né? Tem. Mas se o paciente estiver ansioso, já liberando 40 vezes mais adrenalina do que no contida no tubete, já tiver problemas cardíacos, já for hipertenso ou tiver diabetes associada, é bom evitar. Tá? É bom evitar anestésico adrenalina. O anestésico de eleição em paciente hipertireóidico é a prilocaína com felipressina, justamente por não causar tanta alteração nos parâmetros fisiológicos do paciente. E esse paciente você tem que tomar muito cuidado. O mais importante, galera, o mais importante num paciente hipertireóidico é você controlar a ansiedade. Então, benzodiazepínicos ou óxido nitroso, que a gente vai falar numa próxima live também sobre óxido nitroso, fiquem ligados aí, ele ajuda a manter a pressão arterial estável e ajuda a manter o batimento cardíaco estável de pacientes que já estão, extremamente aí excitados pelo sistema simpático, causados pela liberação maciça de T3, T4. Então é importante que esse paciente hipertireóidico esteja compensado. Eu posso usar adrenalina do paciente compensado? Se ele não tiver nenhuma comorbidade, não tiver diabetes, hipertensão ou outra coisa associada ao hipertireoidismo, pode. Tá? Agora, se for um paciente hipertireóidico já com uma complicação do hipertireoidismo, não deve. Deve usar prilocaína com felipressina. Tá certo, galera? Então, lembrando, exames complementares que devemos pedir: T3, T4, TSH, quando a gente desconfiar, que o paciente possa ter hipertireoidismo. Vamos usar prilocaína com felipressina nesse paciente e vamos utilizar, de preferência, se possível, um benzodiazepínico antes de sessões mais duras, Porque lembre-se, se você usar um midazolam, o midazolam é muito bom para o paciente hipertireóidico, e se for ansioso ao tratamento odontológico, odontofóbico, porque o midazolam, ele causa amnésia anterógrada.
Ou seja, ele causa um esquecimento dos fatos a partir de um certo momento. Então o paciente sentou na cadeira, ele já não lembra mais de nada. E com isso ele vai desmamando, ou seja, vai perdendo o medo do cirurgião dentista. Porque como ele vai toda vez e não lembra, uma hora ele acaba esquecendo do tratamento odontológico e do trauma causado. Tá certo, pessoal? Então, agora eu vou abrir para vocês. Vocês viram que é bem tranquilo, né? Paciente hipertireoide. Eu vou abrir para vocês para fazer algumas perguntas, tá bom? Para vocês participarem. Então, eu vou abrir o comentário, tá? Antes de abrir o comentário, vamos fazer aquele print, tá bom, pessoal? Tem 54, hein? Se der 200 pessoas até o final da live, vai ter sorteio de livro, hein? Vai lá, chama a galera aí no aviãozinho, tá? Vou fazer um print aqui, galera, e aí depois vocês vão fazer perguntas, tá bom? 1, 2, 3 e... Printou? Vou ativar até o comentário, hein? Uhul! Printou, galera? Printou? Compartilhou? Printa aí, ó. E depois essa foto eu vou usar lá no post, tá? Pra quê? Pra vocês comentarem lá, beleza? E tirar mais dúvidas. Depois eu vou deixar um negócio de perguntas também. Aí, galera, valeu. Chama a galera, chama a galera. Vamos lá, pessoal. Valeu, hein, Jorge? Valeu, Anne, valeu, Irã. Silvio, grande Silvio formou comigo, amigão Jorge, todo mundo aí. Rafaela, Cris, Helena, Larissa, Valéria, Lívia, é muita gente boa aqui. Meus alunos amados aqui do ITEPAC. Kelly, Jack, Elis. Professor, fala sobre prescrição, indicação de antibióticos anti-inflamatórios. Thalitinha. Bom, então vamos lá. Vou parar aqui, tá? Coisa para ir respondendo aos poucos. Bom, galera, antibiótico para paciente hipertireoide não tem tanta interação. O melhor antibiótico para usar para paciente hipertireoide é a amoxicilina. Por quê? Como a amoxicilina não tem muita interação no fígado, dificilmente ela vai induzir ou inibir o metabolismo do medicamento antitireoidiano. Então você pode usar a amoxicilina. Agora, se o paciente for alérgico à penicilina, se o paciente, vamos lá, for hipertireoidico com alguma comorbidade, diabético ou hipertenso, se você usar a clindamicina, pode ter interação no fígado para paciente alérgico. Então você vai usar qual? Azitromicina. Beleza, galera? Pode usar a azitromicina para paciente alérgico à penicilina, hipertireoidico e que tenha comorbidades associadas. Anti-inflamatório, pessoal, eu sempre falei isso, né? AINES. Os AINES são a pior classe medicamentosa existente. Então os AINES, principalmente diclofenaco, buprofeno nem tanto, mas o diclofenaco, a nimesulida um pouco, né? Eles têm interação hepática. O diclofenaco é o que mais tem, né? Então o que acontece? O diclofenaco ele pode aumentar a metabolização do metimazol, que é o medicamento que o paciente que tem hipertireoidismo toma, tá? Aí, galera, lascou, porque vai diminuir o efeito do medicamento e o paciente vai desregular novamente a produção de hormônios T3 e T4, tá? Então, diclofenaco é uma boa evitar. Hoje eu acho que quase ninguém usa diclofenaco, né? A nimesulida também ela é mais hepatotóxica, né? O ibuprofeno é um pouco menos. Agora, olha só. Será que eu posso usar corticoide em paciente hipertireoide? Pode ser uma pergunta, né? Lembra que o corticoide, ele também aumenta a ação da adrenalina. Então, se você for usar corticoide antes de uma cirurgia invasiva em pacientes com hipertireoidismo, use uma dose de no máximo 4 mg, que já é uma dose alta. Somente dose única. Tá? Não usa prolongado corticoide. Por quê? Porque o corticoide aumentando a ação da adrenalina e o paciente produzindo mais T3, T4 aumentando a ação da adrenalina, pode dar algum problema. Claro, pacientes com doença de Graves, né, ou de Graves, que é uma doença autoimune,
eles tomam corticoide, né? Às vezes, em alguns casos. Então é normal. Agora, o hipertireoidismo clássico pode ter essa pequena interação, mas nada tão grave assim, tá? Então aí perguntou antibiótico inflamatório. Caitlin, só galera boa aqui. Deixa eu ver aqui. Osiris. Ó, Osiris fez uma pergunta. A utilização de beta-bloqueador não seria interessante para controlar a taquicardia? Sim, Osiris, sim. Em pacientes hipertireóidicos, inclusive, foi uma excelente pergunta sua, Osiris, inclusive, muitos usam propranolol já, por causa da doença. Porque lembra que eu falei da doença cardíaca subclínica? Então, um dos principais fatores que levam à doença cardíaca é essa estimulação constante do coração. Então, alguns médicos, por vezes, receitam o propranolol para que o paciente não tenha esse problema. Pode receitar também o atenolol. Lembrando, né, pessoal, lembra da pergunta de hoje que eu fiz? Depois eu vou mandar um vídeo só da resposta de hoje do propranolol também. Já eu mando lá no meu perfil, vocês olhem lá a resposta, tá bom? Vamos ver. Professor, paciente hipertireoidiano controlado, mesmo assim os immunosuprimidos? Então, Rosvânia, né? Então, Rosvânia, o paciente que está controlado, mas o controlado que eu falo é sem comorbidades, tá? Paciente que não tem comorbidades. Esse paciente controlado pode usar adrenalina. Agora, um paciente, mesmo controlado, e tenha comorbidades, diabetes, hipertensão, cardiopatias, não usa adrenalina. Aí eu uso prilo mais felipressina, tá certo? É isso mesmo, Hugo. Nem dor de cabeça ninguém toma AIDS, é isso mesmo. Ô, Rose, e aí? Vamos lá, gente, aproveita. Hoje eu tô abrindo para mais perguntas. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém tem um caso aí para contar? Já atendeu o paciente hipertireóidico? Foi tranquilo? Foi sossegado? Como é que foi o atendimento, galera? Conta pra mim aí. E ao paciente você precisa ter esses cuidados, né? Principalmente em relação ao controle da ansiedade, que isso é o mais importante, é ter esse controle da ansiedade. Vamos lá, meu povo? Midazolam pode para crianças? Pode, midazolam pode. Só que assim, você calcula sempre o peso, né? Para você não errar a dose. Aí tem o cálculo certinho das gramas por quilo de criança. Tá? Mas pode sim. Qual a diferença do metaprolol com atenolol? Então, o metaprolol, Osiris, ele é um beta-bloqueador não seletivo. E o atenolol é um beta-bloqueador seletivo. O metaprolol é da família do propranolol, né? Então, ele bloqueia beta-1 e beta-2. Né? Já o atenolol, ele bloqueia só o beta-1 cardíaco, dando menos efeitos colaterais, principalmente com anestésico local, né? Carol, qual a dose de midazolam? Para um adulto 40 quilos, você começa com 7,5, né? Se o paciente não ficou calmo, 15. Se o paciente é um leão de ansiedade, 30. Pronto, você dá um sossega-leão. Tá? Mas começa com 7,5. Por favor, repita o nome dos AINES indicados. Jack, ibuprofeno. É o que menos dá contraindicação, mas se você puder usar um corticoide pré-operatório dose única, melhor. Tá? O ibuprofeno é uma boa aí. Doutora Gabi, melhor atender os pacientes pela manhã? Sim, porque de manhã o cortisol está mais alto, né? Apesar do cortisol estar mais alto, o sistema imune está mais ativo. Mas de manhã, geralmente, o paciente está mais calmo, dependendo, né? Apesar que final da tarde, viu, Gabi? É uma boa pergunta. Final da tarde, o paciente já está com o cortisol mais baixo. E o cortisol é hormônio do estresse, né? Só que está com a imunidade mais baixa também. Procedimento cirúrgico final da tarde nunca é bom, por causa do eixo circadiano. Mas se for um procedimento mais simples, é melhor final da tarde. Agora, se for um procedimento cirúrgico, é melhor início da manhã, né? Você pode fornecer mais detalhes? Irã, você falou aí sobre esse anestésico ansiolítico. Ansiolítico é o midazolam. O midazolam, Irã, meu grande colega professor aí da psicologia, o midazolam, ele é um hipnótico sedativo, né? Ele tem um alto poder hipnótico. E ele tem essa capacidade de causar a amnésia anterógrada. O que é a amnésia anterógrada?
é quando você esquece os fatos a partir de um determinado momento. Até a palavra ante parece que esquece antes. Não. É a partir de um determinado momento. Então você chegou no dentista, sentou, você dá uma apagada, você não lembra mais nada. Se você vê sangue, tesoura, agulha e tal, você não lembra mais nada. Então a amnésia ela vai desmamando aquele medo, né? O termo psicológico, né? Não sei se está correto, aquela agorafobia, né? O medo ao dentista ali. Então, existe uma diferença do princípio ativo do midazolam com cafeína ou sem cafeína? Nossa, eu nunca vi midazolam com cafeína. Tem? Eu já vi de pirona. A midazolam não vi não. Porque é estranho, porque a midazolam é ansiolítica, a cafeína é excitatório. Que barato. Depois eu vou ver isso aí, viu, Helena? Eu não conheço midazolam com cafeína. Porque, né? Você ia excitar e baixar, sei lá. Que tal uma aula do eixo hipotálamo e hipófise adrenal? Boa, Osiris. Posso fazer uma live só disso. Que é ciclo circadiano biológico, o dentista tem que saber muito. É muito bom. Contraindicação do midazolam? Bom, se o paciente tiver alergia, se o paciente for hepatopata, né? Porque aí não metaboliza, apesar que o midazolam passa uma vez só pelo fígado, né? E se o paciente já estiver fazendo uso de outras drogas depressoras do sistema nervoso central, aí o midazolam pode dar pau, né? Qual a diferença do cortisol? Vocês já estão lá no coisa. Vou responder mais duas só então, essas duas que estão aqui, tá? Qual a diferença do cortisol endógeno para o corticoide? A dose, né? Por exemplo, se você pegar a hidrocortisona, ela é igual ao cortisol endógeno, a pessoa toma só para manter o cortisol basal. Se você pegar a dexametasona, ela é, lê do engano, 30 vezes mais forte que o cortisol endógeno. Por isso que ela é imunossupressor, o corticoide. Já o cortisol endógeno, ele é imunomodulador. Tá? Então o cortisol endógeno, ele mobiliza suas defesas. O corticoide, ele inibe, ele é imunossupressor. Essa é uma diferença importante entre os dois. Mas vai ter uma live também de corticoide aí, vocês vão curtir. Vou dar uma aula só de midazolam, Cris, é verdade. E quantidade de tubezo anestésico, da Prilo? Não, a Prilo você pode, num paciente de 70 quilos, se você fizer a conta, ele é hipertireoide com comorbidade, deve ser asa 1, indo para asa 2, né? Na verdade, é um asa 2 com comorbidade, você vai dar aí até 7, 6 tubetes anestésicos. Tá certo? Pessoal, vamos lá, hein? Eu acho que não vai chegar em 200 aí. Mas faz assim, quinta-feira tem outra live. Então convidem os colegas. Se quinta-feira chegar em 200 pessoas, aí eu vou sortear o livro do Eduardo Dias de Andrade. Tá bom? Olha, a pessoa ser com o livro aí? Esse livro eu me baseio muito, né? Eu leio os outros livros também, mas eu gosto muito do Terapêutica Medicamentosa Odontologia. Aí eu vou sortear um livro e vou mandar na sua casa, tá? Mas tem que chegar nas 200 pessoas na próxima, beleza? Oi, Claudinha, tudo bem? Oi, Cissa, tudo bom? Gente, essa live eu vou deixar gravada, tá bom? Então vocês avisem os colegas, eu vou deixar lá no IGTV, tá? Já vou salvar agora e vou deixar gravado para vocês, tá? E aproveitem e façam perguntas. Depois eu vou deixar no meu Stories também as perguntinhas lá, tudo bonitinho. Tá bom? Mas convida a galera para quinta-feira. Quinta-feira a gente tem um tema interessantíssimo, tá bom? Espero vocês esse horário, que eu acho que esse horário fica melhor para vocês. Vocês vão ganhar, tenho certeza. Mandei para 30 colegas. Ei, povo, então. Tá vendo, Gabi? Mas agora você sabe o que vocês fazem? Eu vou dar uma dica para vocês. Pega a live e indica. Manda eles assistir a live. Fala, entra lá só um pouquinho, assiste. Quem sabe eles gostam, né? Vocês gostaram, gente? Gostaram ou não gostaram? Fala aí pra mim. Então pronto, se vocês gostaram, bom demais, eu fico feliz. Isso mesmo, eu fico feliz de vocês terem gostado. Denizinho, que saudade, né? Mandei pra 20, é assim mesmo, gente. Continue mandando, porque a gente vai chegar em 200 na próxima. Aí eu vou sortear o livro e um de vocês vai ganhar, tá bom? Então, gente, Irã, valeu, Carol, obrigado, viu, gente? Obrigado pela participação, amo vocês e vamos junto aí nessa importância de saber terapêutica, tá? Porque o cirurgião dentista precisa terapêutica, galera. Isso é questão de sobrevivência. Só vai sobreviver no mercado os melhores. Então precisa terapêutica. Porque a terapêutica vai te abrir horizontes. Você vai atender mais pacientes.
Você não vai ter medo. E você vai ficar seguro para atender. E isso vai te gerar mais dividendos. Tá? E outra, respeitabilidade perante até os colegas médicos, né? Conversar com o médico de igual para igual, trocar ideia com o paciente. Olha que coisa linda. E é isso que eu quero que vocês sejam, tá bom, galera? Então, ó, beijão no coração, bom descanso, boa terça para vocês e até quinta-feira. E me acompanhe que vai ter um desafio todo dia, você sabe. Tá? E daqui a pouco eu vou mandar o vídeo. Isso, avisa lá, Silvão, no grupo da facul, da galera. Gente, beijão no coração, viu? Valeu, amo vocês. Tchau, até mais.